Coisa importante que a gente deve dizer, além disso tudo que a gente está falando aqui de Pitágoras, que ele teve uma importância muito grande para o Ocidente, né? Porque esses princípios iniciáticos, né? A gente aqui na ordem chama de responsabilidade iniciática, quer dizer, quando você tem uma iniciação, porque você tem um saber, porque você tem uma evolução do seu próprio espírito, né? Você entende aquela situação, as suas responsabilidades são muito maiores. Uma coisa é você cometer um deslize porque não sabe de nada. Outra coisa é o mesmo deslize cometido por você que já é professor daquela matéria, seja ela qual for. Quer dizer, a gente tem que ter essa responsabilidade com os conhecimentos que a gente angaria. Então, isso é muito interessante porque Pitágoras trouxe para o Ocidente essa maneira de pensar. Quer dizer, cada um se responsabiliza pelas suas iniciações, né? Aqui na ordem, mais uma vez eu falo de como funciona na ordem, a gente diz para o Shella, olha, você, enquanto não tem uma iniciação de alguma coisa, tudo bem, você vem, você não vem, vem quando pode, mas na medida que você tem a iniciação, você passa a ser responsável por ela. Então você não tem iniciação para ficar dizendo por aí que você é iniciado. Você tem a responsabilidade do cumprimento. Por exemplo, você está iniciado como dirigente de uma sessão pública de cura. Se você achar que vem quando quer, o tempo está bom, eu vou para a praia e vou para lá, já é a conversa diferente. Agora, se eventualmente você é chamado para dirigir uma sessão, mas não tem a iniciação, o que não é comum acontecer isso, então a sua responsabilidade não é a frequência constante, se preocupar se não puder vir, conseguir um substituto, não arranjar motivos frívolos para você simplesmente não vir, né? Tudo isso aí é iniciação. E Pitágoras trouxe isso com muita clareza para o Ocidente, né? Então, ele coloca esses princípios, né, iniciáticos em 4 graus. O primeiro grau é a preparação do espiritualista. O segundo grau é a purificação e a teogonia, quer dizer, é ele entrar no estudo de Deus e que aqui nós entendemos dentro dessa natureza cósmica, né, de um Deus de totalidade, né? O terceiro grau é a perfeição, a cosmogonia e a psicologia, né? Então, quer dizer, a evolução e o reconhecimento da alma. Então, nesse terceiro grau, a pessoa já entra em sintonia, em conexão com os sentidos divinos, né? Mas é aquilo, é aquele sentido, Pitágoras já trazia 2.600 anos quase, já trazia esse sentido de um contato maior com o sentido de Deus, né? Então isso é muito importante. E o quarto grau era a epifania, o adepto, né? Também tem a mulher iniciada, o amor. Então o grande ritual pitagórico pela espiritualidade estabeleceu o princípio da evolução humana, a lei da vida. E a gente aqui fala também muito na lei da evolução, que tem 2 pilares muito importantes, que é o livre-arbítrio e o mérito. Você vê que tudo faz sentido. Pitágoras, na sua escola, ele dava ao discípulo uma liberdade dele falar. Porque se ele ficasse influenciando o seu discípulo para fazer o que ele achava, não deixasse o seu espírito evoluir, por isso que hoje a gente vê muitos lugares aí que tem dogmas, que tem seitas que as pessoas são fanáticos, não olham além da estrada, né? Seguem com uma bitola, um antolho, né? E só falam daquele jeito, então não tem abertura para ver com outras leituras as próprias questões da maneira de se ver Deus, né? Deus é tão grande que com certeza a gente não vê a nossa maneira mais correta, ela tem uma dimensão. E há 2.600 anos, estamos falando aqui de Pitágoras, já tinha essa noção. É preciso dar às pessoas
o sentido de liberdade de pensar. Por isso que a filosofia é muito importante, porque ela ensina a pensar, e Pitágoras tinha isso como uma base, né? Uma base bem sólida, né? Na aplicação dos seus conhecimentos. Então, a gente falou então da evolução, né? O nome do Pitágoras nasceu de Pitá, P-T-A-H, que é igual a Deus, de Gó, que é igual a sabedoria, e de Ra, que é igual a Sol. Isso veio de uma influência egípcia, né? Do nome Pitágoras, que essas palavras divididas assim, elas têm um sentido egípcio, né? Do conhecimento egípcio. Então, ele quer dizer aquele que conhece Deus tanto quanto o Sol, né? Olha só que bacana, é um sentido de uma dimensão cósmica do próprio universo. Ou ainda, aquele que reconhece o universo. Aí, ó. Tá vendo? Então, Pitágoras tem essa dimensão, né? Agora, ele foi contemporâneo do Buda, né, e de Lao Tse. Isso aí foi mais ou menos nesse período que eles viveram, todos eles. O Lao Tse está ligado também ao Tao, né? E o Tao, como é? Tao Te Ching, né? Tem em chinês uma explicaçãozinha também que trouxeram muita sabedoria, né? O do Buda é mais conhecido do que o Lao Tse, mas a gente sabe que levam ao mesmo sentido de que é o amor que é o que nos torna integrado ao universo, né? Sem amor a gente se afasta do cosmos, da ordem, né? A gente precisa ter isso. Também a forma aportuguesada de Pitágoras tem Pitá, tracinho, Gorás, né? É um espiritualista e matemático que nasceu no século VI a.C. em Samos, né? Vamos falar a palavra certa. Então, com essa fundação da sua seita, que a gente já repetiu aqui nesse vídeo, ele deu ao cosmo uma definição em relação ao planeta Terra. Ele era partidário da metempsicose, que nós vamos falar no vídeo seguinte, né? E da teoria mística dos números e da dieta vegetariana. Isso também ele entrava nesse campo. Então nós vamos fazer também no próximo vídeo, em seguida, a terceira parte, nós vamos tratar da metempsicose, entendeu? E isso é muito importante. Então, até o próximo vídeo, acompanhe a parte agora que nós vamos entrar na metempsicose.